Olá, aula 2 desse tema que é a hidrostática. Depois, também abordaremos a hidrostática, mas analisando o empuxo. Essa disciplina é mecânica dos fluidos e esta aula 2, é apresentar experiências, que comprovem a lei de Stevin. A lei de Stevin. São poucas experiências, comentadas, relativamente simples, da hidrostática, a lei de Stevin. Na hidrostática, o fluido está em repouso, vamos considerar a densidade como sendo constante e a pressão varia com a profundidade. O fato é que a gente já demonstrou essa lei de Stevin. Então, a primeira experiência é esta que vocês vão assistir, que é a base do princípio dos vasos comunicantes. Vamos a essa experiência. Para fazer uma demonstração da lei de Stevin, que define que a pressão hidrostática num ponto de um líquido depende apenas da altura da coluna de líquido acima deste ponto, usaremos um sistema de vasos comunicantes e uma garrafa contendo água com corante. Começaremos colocando água com corante no tubo maior. Como todos os tubos estão interligados, a água irá fluir por todos eles. Por este motivo, este tipo de sistema é chamado de vasos comunicantes. Podemos notar que, independentemente do diâmetro ou do formato dos tubos, o nível da água se mantém na mesma altura em todos eles. Este efeito é chamado de paradoxo hidrostático. Mesmo inclinando todo o sistema, o nível da água se mantém na horizontal. Por isso, o princípio dos vasos comunicantes é bastante utilizado pelos pedreiros, para nivelar estruturas sem o auxílio de equipamentos mais sofisticados. A próxima experiência é mais sofisticada, mas a gente pode comprovar a lei de Stevin utilizando agora um aparato experimental um pouco mais complexo do que foi utilizado anteriormente. Então, vamos a mais essa experiência. Para essa demonstração, usaremos um manômetro de água, uma bexiga vazia e um recipiente com água. Iniciaremos acoplando a bexiga num tubo de vidro ligado numa mangueira de silicone. Por ser bem maleável, a bexiga servirá como um sensor de pressão. Em seguida, acoplaremos a mangueira numa das extremidades abertas de um tubo em U contendo água, que servirá como um medidor de pressão ou manômetro. Assim, conforme introduzimos a bexiga na água, podemos observar a variação nos níveis das colunas de água do manômetro, indicando aumento de pressão sofrido pela bexiga. Quanto mais profunda a bexiga estiver, maior será a pressão sobre ela, que pode ser medida pela diferença de alturas nas colunas de água do manômetro. Podemos observar também que a pressão não varia se o sensor se mover lateralmente, indicando que a pressão muda apenas com a variação da profundidade no líquido, como define a lei de Stevin. A pressão hidrostática num ponto depende da altura da coluna do líquido acima deste ponto. Eu gosto bastante da próxima experiência. E ela, de certa maneira, ela é relativamente simples, de ser entendido, mesmo porque aqui se comenta um pouco sobre como isso comprova a lei de Stevin. Para este experimento usaremos
uma garrafa contendo água com corante vermelho, um tubo de vidro com 2 furos idênticos localizados em alturas diferentes e uma bandeja funda de plástico junto com um suporte para melhor visualização. Posicionaremos o tubo sobre a bacia e veremos que ao colocar água dentro do tubo, ela começa a sair através dos furos na lateral. No início, com o tubo mais cheio, a água é lançada numa distância maior. Porém, esta distância vai diminuindo conforme a altura da coluna de água diminui. Como o alcance do jato de água depende da velocidade com que ela sai do furo, podemos constatar que quanto menor a altura da coluna de água, menor a velocidade de saída, sendo que esta velocidade é proporcional à pressão do líquido naquele instante. E assim podemos fazer uma comprovação da lei de Stevin, que define que a pressão hidrostática num ponto depende da altura da coluna do líquido acima deste ponto. Uma das utilidades, né, da lei de Stevin é a construção de densímetros, de forma que esta próxima experiência é fazer uso da lei de Stevin para a construção de densímetros. De como você pode medir a pressão, né? Então aqui eu tenho um manômetro, que é um medidor de pressão, que nada mais é do que um tubo em U, que com um líquido que você quiser colocar, no caso eu coloquei água mesmo. Então o meu líquido de prova é água com corante. Né? E aqui uma mangueira, aqui desse lado aberto, eles estão no mesmo nível, né? Na mesma altura, porque a pressão atmosférica está agindo nos dois. Então você vai medir a pressão a diferentes profundidades, é isso, exatamente, né? Exatamente. Interessante. Então, esse tubo relativamente fácil. Muito fácil, né? Um tubo aberto aqui. Né? Então, aqui eu posso colocar uma régua e medir a profundidade do nível da água dentro do tubinho. Né? E aqui está usando um pouco o princípio de Pascal, né? Porque essa pressão se transmite. É exatamente, por isso que você mede lá. Então eu estou agora aumentando a profundidade, e aqui eu posso medir a pressão, né? E é exatamente a diferença do nível, né? Do mais alto para o mais visível isso, né? É. Nossa. Então você pode fazer um gráfico, né? De pressão com profundidade. Isso, é uma experiência que, na verdade, você pode fazer uma experiência mesmo, medidas, né? Exatamente. Fazer uma tabela, né? Exato. E verificar que cresce linearmente, né? Com a profundidade, né? Isso. Aqui, Cláudio, o que você recomendaria como sendo a medida da profundidade? Seria começando por essa parte. Exatamente. Você tem que olhar, prestar atenção, onde é que está o nível da água dentro do tubo. É o nível da água dentro do tubo. É isso? Exatamente. Tá ok. Até o nível da água na superfície aqui, dessa garrafa aqui. Tá, porque a questão o professor deve começar a medir, o aluno deve começar a medir a partir de onde, de onda, né? sim. Entendeu? Sim. Então, isso explica isso para a gente. De fato, tem que tomar cuidado, né? Quer dizer, a água, o nível da água dentro do tubo, que a gente pode observar que quanto mais profundo, o nível aqui vai subindo, né? Porque aqui é ar, né? Então, o ar, como ele é compressível, ele vai comprimir um pouco. Então, o nível vai ser exatamente desse nível dentro do tubo de vidro até o nível aqui da garrafa. Aqui, ó. Então, isso vai ser o H. O H realmente se conta a partir daqui. Isso, exatamente. E aqui você pode usar um outro líquido, né? De repente óleo, querosene, álcool, né? Sim, você pode determinar. O que vai, em geral, aumentar a pressão, né? Porque a água tem uma densidade relativamente baixa. Querosene é uma densidade menor, né? Então, menor ainda. Menor okay. ainda. Então você pode usar diferentes líquidos. Diferentes líquidos. No caso da querosene, a pressão não é tão alta à medida que você... Exatamente. Mas o óleo, a pressão vai aumentar. Isso. E a partir do gráfico, de repente, você pode determinar a densidade do líquido. Né? Uma outra forma de... Determinar a densidade. Agora nós vamos mostrar, usando o princípio, o teorema de Stevin, mais duas aplicações práticas, muito simples de montar,
que são 2 densímetros. Né? Então a gente pode medir ou determinar a densidade de 2 líquidos por meio desses densímetros aqui. Por exemplo, se eu tenho 2 líquidos que não se misturam, né? Como por exemplo querosene e água com corante, né? Podia ser óleo, azeite, né, com água, azeite com vinagre, sei lá. Né? Quer dizer, 2 líquidos que não se misturam. Aqui eu tenho o tubo em U e a gente vai colocar 2 líquidos que não se misturam, né? Água com corante e querosene. Nesse caso, eu tenho que conhecer a densidade de um deles. Né? No caso, eu vou usar a água, né? Como eu sei que a densidade da água é praticamente 1 grama por centímetro cúbico, né? Então, inicialmente, eu coloco água no tubo e a gente pode observar que o nível da água é o mesmo, né? É o mesmo, né? Que a pressão é a mesma. Agora, se eu colocar um outro líquido que não se mistura, né? Nenhum dos lados do tubo. E pode ser em qualquer lado, né? Em qualquer lado, exatamente. Então vamos colocar desse lado aqui. E agora a gente pode observar que o nível da água e do querosene... Um dos líquidos, né, está desse lado aqui, não é isso? Desse lado, exatamente. Então desse lado está o querosene e desse lado aqui está a água. E o nível está bem diferente. Isso mostra, né, que o peso dessa coluna aqui, né, se fosse igual, as densidades teriam que ser a mesmo nível. Mas como são densidades diferentes, dá esse desnível. Então, o densímetro aqui é mais para determinar a densidade de um líquido. De um líquido, né? do segundo líquido. Muito bom, mas vamos lá, Cláudio, olha. Essas duas alturas aqui, não é? Você então pode dizer que a pressão é igual, mesma, não é exatamente, isso? Exatamente. E agora? Aqui, né? E aqui, então, eu meço esta coluna desse líquido aqui. Esse seria o H1. GH1, não é isso? Porque exatamente. o Rho1, né? Vezes G vezes H1 é igual a Rho2, o 2 aqui no caso é água, né? Isso. Rho2 vezes GH2. Exatamente. Ou seja, Rho1H1 é igual a Rho2H2. Então, medindo as alturas, né? E conhecendo a densidade de um, você determina a densidade do outro. Exatamente. Senão você só determina a relação entre as densidades, né? Isso. Aí você poderia, né? Agora precisa tomar cuidado, né? Porque essa área aqui tem que ser a mesma. Se não for a mesma, você pode também fazer isso, mas tomando agora todo o cuidado, né? Para levar em conta a questão da área, né? Isso. Mas assim fica mais fácil. Fica mais fácil. A área é absolutamente a mesma, né? É o exatamente. mesmo tubo de um lado e do outro, digamos assim. Isso. Ah, interessante. Isso é interessante porque você pode determinar a densidade de um líquido desconhecido usando um conhecido, mas só para líquidos que não se misturam. Então, aqui, só de olhar, né, como a altura aqui é maior, né, você percebe que essa densidade é menor. Não é isso? Sim, inversamente proporcional às alturas. Interessante. Isso. E com isso, então, encerramos a aula.